Jeová, Pai de Jesus Cristo, Pai de Espírito Santo, iremos começar o culto nessa madrugada 29/11/2025, 1h21. Iremos começar o culto neste sábado, 29/11/2025, novembro, 1h21, em Mateus capítulo 13. A parábola do semeador, MAR 4120, LUC 8415. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que ele falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouve, e não a ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado nos corações. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento, MAR 4:30-34, LUC 13:18-21. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no seu campo, o qual realmente é a mais pequena de toda a semente, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe diz: O reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido da multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do rei, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade,
e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim é o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto. Os bons e ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele lhe disse: Por isso todo o escriba instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhava e dizia: De onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Isso aqui também serve para vocês. Está assistindo bem com teus olhos e se ligando bem com teus cérebros? Essa parte aqui, versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Milagre não acontece nas suas vidas do outro lado é porque vocês são muito incrédulos. Entendeu? Vocês são muito incrédulos. É por isso que não acontece milagre e nem nada nas suas vidas e nunca vai acontecer. Enquanto não largar a incredulidade de vocês. Tá achando que Jesus vai abençoar vocês? Se não tirar a incredulidade, nunca vai abençoar, não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa madrugada 29/11/2025, sábado, mês de novembro. Aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, e também os dizimistas e os ofertantes dessa obra que é esta, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que são os dizimistas e que sempre lembram de ajudar essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto. E o próximo vídeo. Aprendeu aí a parábola do semeador, né? É isso aí mesmo. Tudo que foi pregado e ensinado é isso aí mesmo. Se não aprender com essa palavra aqui, não vai ter bênção nenhuma.